Olá pessoal, meu bom dia, sejam bem-vindos. O nosso tema de hoje nós vamos começar aqui pelas Sagradas Escrituras, que vai estar aí na sua telinha agora, veja lá. Veja, nós temos aqui o livro de Romanos, capítulo 7, versículo 24. O apóstolo Paulo, veja, ele diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Uma pergunta que ele faz. E aí ele mesmo diz a resposta ali no versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Nesses versículos nós vemos o seguinte. Quando nós pegamos ali o texto inteiro, ali nós vemos que o apóstolo Paulo ele está escrevendo ali aos cristãos em Roma, e sabemos que muitos judeus se converteram ao cristianismo, mas que eles vinham lá da religião judaica, então eles tinham a lei de Moisés em mente e tinham os costumes judaicos, tudo aquilo eles tentaram trazer para o cristianismo. Eles não entenderam que o evangelho era boas novas, boas notícias, e não entenderam que a igreja do Senhor Jesus, ela não é uma raiz do judaísmo, não é uma extensão do judaísmo, mas é o plano de Deus, né? Que Deus trata com a igreja em separado de Israel, do povo de Israel. Então ele queria misturar as coisas. Como hoje em dia, nas igrejas, uma boa parte de denominações misturam tudo, né? Mas não é assim. Então nós vemos que aqui o apóstolo Paulo ele estava assim, orientando eles a respeito, né, ali igrejas, fossem cristãos, fossem judeus ou fossem gentios, que aceitaram a fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava ensinando eles que, tipo assim, que a igreja, né, é algo que se deve ser diferente, que Deus trata de uma maneira diferente, que não tinha que trazer as coisas do judaísmo para a igreja do Senhor. Então aqui ele começa a falar da lei, né? Porque o amparo dos judeus é a lei. A lei foi dada a Moisés para o povo de Israel. Então aqui o que acontecia? Os cristãos judeus, eles aceitaram a fé em Jesus Cristo, mas eles queriam misturar com a lei de Moisés, com a lei que foi dada lá no Sinai para os israelitas. E isso no cristianismo não dá certo, porque a fé em Jesus Cristo é uma coisa, a lei é outra. A lei, o objetivo da lei foi dada, né, lá no Monte Sinai para o povo de Israel, para mostrar ao povo o que é pecado, para mostrar a gravidade do pecado e aonde que o pecado leva, o qual é o final do pecado, que é a morte eterna, separação definitiva de Deus, é o lago de fogo. E também para mostrar que o ser humano, o esforço que ele fizer, o que passar pela nossa cabeça de fazer para que nós sejamos salvos, não existe, não existe. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Portanto, não tinha condição. O único jeito seria alguém sem pecado, da sua vida inocente, sua vida sem pecado, para poder então resgatar os eleitos. E para isso somente Deus podia fazer. Não tinha outro recurso, por assim dizer.
Então o apóstolo Paulo estava mostrando aqui para eles esse detalhe, que eles não deviam tentar se justificar pelas obras da lei, praticando as obras da lei, como nós vimos tudo ali. Desde os 10 mandamentos, que é a lei moral, até a lei cerimonial, lei civil, tudo. Por quê? Hoje é tido como que a lei moral, né, de Deus, ela tem que ser obedecida hoje como está lá em Êxodo 20. Mas não é assim. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele mostrou que daquela maneira que os judeus estavam guardando era mandamento de homens, era tudo errado. Então o Senhor Jesus veio trazer a maneira certa. Isto é, na nova aliança, aquelas escritas em tábuas de pedra passou a ser gravada no coração das pessoas e de uma maneira muito mais santa, muito mais aperfeiçoada. Compreendo? Então daí onde o apóstolo Paulo chega nessa parte que ele fala, olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Não tem como ninguém livrar do corpo dessa morte. A condenação era eterna. Então o único recurso, como ele diz, dou graças a Deus por Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus por Jesus nosso Senhor. E ele é a salvação. Não tem outro, não existe. Então, unicamente ele. Então, damos graça por ele. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, quer dizer, com o meu entendimento, eu compreendo que a lei de Deus, ela veio deixar claro aos meus olhos, deixar claro para mim que as coisas que eu faço, que não agradam a Deus, são pecado. Estão ali escritos, né, nos 10 mandamentos, tá, vamos dizer assim, o básico, porque dos 10 mandamentos foram tirados os estatutos, as outras leis, o que era para fazer. Então ali fica patente que a lei, ela não veio para salvar ninguém. Ela veio para mostrar a perdição do homem, para mostrar a nossa condição de sem solução e mostrar que a única solução é o Senhor Jesus. Então a lei, ela vigorou até a morte do Senhor Jesus. Na morte do Senhor Jesus, para os que creem, acabou a lei. Acabou a lei, no sentido de observar, de se amparar na lei, de tentar se justificar pela lei. Percebe? Então, o que nós vimos ali no livro de João, capítulo 19, versículo 30, vamos ver aí agora. Olha, aqui está, João, capítulo 19, versículo 30. Olha, preste bem atenção nesse texto. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Eu quero destacar esta palavra. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quer dizer, esse aqui é aquele momento que Jesus estava na cruz e quando, ali nos seus últimos instantes, ele falou que estava com sede. Então o soldado colocou uma esponja embebida em vinagre na ponta de uma lança e levou para ele ali na cruz. Ele não tomou, ele disse que ele tomou vinagre e daí falou esta palavra, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quer dizer, o Senhor literalmente morreu. Mas esta palavra está consumada. Quando nós vemos assim, nós passamos meio de, como por cima, né? Mas eu estive vendo aqui a etimologia desta palavra na língua original, ali no grego. Ela significa está terminado, está completo, está perfeito, não tem mais nada o que se fazer, já está tudo feito. Percebe? E ainda diz mais ali que o pagamento de uma dívida significa como pagamento de uma dívida que não pode ser cobrado novamente.
Porque uma vez pago, está encerrado. Então você veja o que Jesus fez ali quando diz está consumado, significa que o Senhor Jesus cumpriu toda a justiça de Deus, não somente a lei, os 10 mandamentos e seus estatutos, que nós não podíamos cumprir, nós não podíamos pagar. Veja bem, guardar o sábado, por exemplo. Na lei de Moisés, se alguém no sábado fosse apanhar lenha para fazer fogo, teria que ser morto, teria que ser apedrejado. E então isso, quem que ia cumprir hoje? Ninguém ia fazer. Portanto, as pessoas estariam transgredindo a lei. A própria Bíblia fala que aquele que guardar, digamos, 9 dos mandamentos, tropeçar em um, é culpado de todos. Você guardou 99,9%, deixou de guardar 0,1%, zera tudo e volta no começo. Então não tem como o ser humano tentar se justificar por a lei. Porque Deus já fez assim, não foi para salvar, mas foi para revelar o pecado na vida das pessoas. Percebe? Então, quando Jesus falou está consumado, ele pagou tudo, qualquer tipo de dívida para o salvo. O salvo não tem mais dívida nenhuma, não tem como, nem Deus não cobra mais nada por causa que já está pago. Do princípio ao fim de A ver, Jesus cumpriu. Todo cumprido está pago. Agora é interessante aqui o que o apóstolo Paulo queria passar para aqueles cristãos, é que aqueles que estão em Cristo, aqueles que são o corpo de Cristo, ou seja, aquelas pessoas que de alguma maneira entenderam o Evangelho, creram que Jesus é o enviado de Deus, que ele é o Filho de Deus, e então, aqueles que ouvem ele e creem no Pai, o Pai leva essa pessoa a Jesus, e essa pessoa compreendendo que não há solução para o seu pecado, a única solução é Jesus. Então essa pessoa abraça Jesus, aceita Jesus como seu único Salvador e Senhor. Não precisa de mais nada. E então, para estas pessoas, está tudo pago, está consumado, está liquidado, de A a Z. Isso, claro, não dá assim, uma margem para o pecado. Mas, sim, uma certeza da salvação. Todavia, a pessoa pode pensar assim, mas então eu posso pecar à vontade porque eu estou salvo e tranquilo. Não é dessa maneira. Porque a pessoa que vive em pecado, nós vemos de outras partes das escrituras, que a pessoa que quer viver no pecado, então o seu corpo, a sua carne, vai sofrer as consequências desse pecado. À medida que essa pessoa for vivendo no pecado, vai sofrendo as consequências. Tem um porém. Como vivemos num corpo, como o apóstolo Paulo falou ali, miserável, óbvio que se o quem que me livra desse corpo, dessa morte, por causa do pecado. Ele mesmo explica ali, né, que é Jesus Cristo. E ele mesmo explica que há uma briga entre o espírito nosso e a carne. Por quê? Porque a carne não está sujeita à lei de Deus. A carne não cumpre a lei de Deus de maneira nenhuma. Então o que acontece? Quando nós entendemos a salvação pelo Senhor Jesus, nós vamos entender o seguinte, que o nosso espírito tem prazer em Deus, tem prazer na lei de Deus, mostrando assim que a lei de Deus é boa, o mandamento é santo, justo e bom, mas que o nosso corpo, o pecado está ali, está incrustado ali, desde lá do Jardim do Éden. Então o nosso corpo não se sujeita na lei de Deus, não tem como, não tem condição. Então esse corpo tem que ser morto
espiritualmente falando. Esse corpo, então, em Cristo Jesus, ele está morto por quê? Porque Jesus morreu em nosso lugar. Então a vida de Jesus ressuscitado é a vida que ele entrega para nós para que nós vivamos nesse corpo, apesar do pecado, mas que nós possamos ser salvos e viver em santidade. Aquela pessoa que é salva, cada um sabe que é salvo, porque essa pessoa comete um pecado, comete um erro, essa pessoa fica triste, essa pessoa não tem paz, essa pessoa não tem alegria na vida. E dependendo da frequência do pecado, vai surgindo problemas e problemas e problemas que a pessoa só tem sofrimento. Agora, quando a pessoa tem esse prazer em Deus, reconhece que a lei de Deus é santa, justa e bom, então reconhece que o pecado mora em nós, não no espírito, mas mora no corpo, porque que acontece? A pessoa reconhece que a lei é boa, que o mandamento é santo, justo e bom. Mas como Jesus já pagou lá, o espírito está livre dessa morte pelo pecado, porque o pecado está na carne e não no espírito. Então a carne sofre as consequências do pecado e vai até o dia da morte, até o dia de baixar a sepultura e até o dia de ressuscitar. Então um corpo transformado, aí sim vem a semelhança do corpo do Senhor Jesus, já sem pecado. Então, como o apóstolo Paulo explica ali, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E daí, no versículo seguinte, ele diz, graças a Deus por o Senhor Jesus Cristo, que com a carne, né, que com o espírito, eu sou servo de Deus. Quer dizer, no espírito eu tenho prazer nas coisas de Deus, eu tenho prazer em tudo aquilo que Deus diz. Está certo, eu tenho gosto de fazer aquilo. Nós vemos nas escrituras que o Senhor diz, não, este aqui não é certo, isso não me agrada. A gente não sente prazer em fazer aquilo. Percebe? A gente faz muito daquelas coisas que desagradam a Deus, a gente faz. Mas faz com tristeza. Faz com tristeza, porque não tem gosto naquilo, porque o espírito, ele pertence a Deus. O espírito quer as coisas de Deus que são contra as coisas da carne. Percebe a luta que tem no corpo? Então a pessoa, quando está vivendo a vida no espírito, está vivendo a vontade do Senhor Jesus, está vivendo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Isto é bom, isto é agradável a Deus, está nas escrituras. Quando a gente vive desta maneira, a gente tem prazer, tem alegria, tem satisfação. Quando a gente resvala, faz alguma coisa errada, então a gente sente tristeza. E a primeira coisa que se deve fazer é ir aos pés do Senhor em oração. Jamais fazer como Adão e Eva, que um ficava jogando nas costas do outro. Foi por culpa da serpente. Quando o Senhor Jesus falou, e você, Adão, foi por culpa da mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, cada um queria se livrar com desculpas. Isso só traz a ira de Deus sobre a pessoa. Mas aquela pessoa que errou, porque todos erram, ninguém pode dizer, eu não cometo pecado nenhum. Está escrito que aquele que diz que não peca, está se enganando a si mesmo, e pior, está pecando porque está fazendo Deus de mentiroso, porque Deus afirma que todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Percebe? Então, quando a gente, de repente, tem um mau pensamento, faz alguma coisa que desagrada a Deus, sente aquela tristeza, o Espírito Santo imediatamente nos mostra que nós estamos perdidos, nos mostra que aquilo não agradou ao Senhor. A primeira coisa não é fazer como Adão e Eva fizeram, jogar um nas costas do outro, mas reconhecer. Eu acho interessante, amados, que depois ali, a Sagrada Escritura ali, depois de Romano em diante, nós não vemos mais
falar em pedir perdão para Deus. Eu não consegui encontrar. E eu entendo que porque já fomos perdoados, não é para pedir perdão. Agora tem uma coisa. Quando nós não reconhecemos o que fazemos, nós desencadeamos a ira de Deus sobre nós, porque Deus sabe. Mas quando nós, amados, chegamos e reconhecemos diante do Senhor humildemente, aí, cabisbaixo, Senhor, eu falhei. Eu falhei com o Senhor e aqui estou. Não é o caso de pedir perdão, fomos perdoados em Cristo Jesus. Mas é o caso de reconhecer, o Senhor é justo. Se o Senhor me disciplinar, o Senhor está exercendo sua justiça. Tá bom, estou aqui. Eu passo aquilo que for para mim passar. Se o Senhor exercer a sua misericórdia e me der oportunidade de não me cobrar no meu corpo essa disciplina que eu mereço, louvado seja o Senhor. Então, seja disciplinado ou seja disciplinado, eu louvo o Senhor. Graças ao Senhor. Percebe? Isso que gosta. Então, aqui que eu posso falar de miserável, que sou quem me livrará do corpo desta morte. E depois ele falou, ele reconheceu como corpo, infelizmente, enquanto estava nesse corpo corrupto aqui, vivendo neste mundo, tropeçamos. Só que o salvo, como disse, o salvo não tem prazer no pecado. Pelo contrário, ele se entristece. Sabe quem que faz essa tristeza? É o próprio Deus. Porque está escrito que a tristeza que vem de Deus é para salvação. É boa. Agora a tristeza, segundo o mundo, essa é para a morte. Essa não resolve. E também aventurados somos, amados, quando nós olhamos para dentro de nós, fazemos o que o apóstolo Paulo fez. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Lembremos que é Jesus Cristo. E lembremos que as nossas falhas, elas acontecem, elas vão acontecer em nossa vida, mas não vamos viver em falha, vamos lutar contra essas falhas. Como o apóstolo Paulo falou, esmurro o meu corpo. Esmurro o meu corpo para que, pregando aos outros, eu não venha a ser condenado. Por eu falar que as coisas é pecado para os outros e eu vivendo pecado, então eu estaria me condenando diante de Deus. Certo? Então, aqui nós terminamos, encerramos mais este vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, aquilo que eu não pude passar. Eu rogo que o Espírito Santo passe no coração de vocês, para entender bem essa palavra aqui, a nós colocar nossa fé em Jesus Cristo. Quando nós tropeçamos, vamos correr, né, confessar ao Senhor as nossas culpas, que o nosso coração vai ficar leve diante do Senhor. Encerramos aqui a minha oração para que o Senhor te abençoe, te guarde, que a paz do Senhor Jesus seja aí com você, com a tua família, a graça de Deus seja abundante. E se for do agrado do Senhor, no próximo vídeo nós estamos juntos novamente. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Fique com Deus.